Boa noite, tudo bem com vocês? Bom revê-los todos com vida, com saúde. E esses dias eu tenho pensado muito mesmo nas minhas orações em relação aqui à nossa classe bíblica, porque essa série que nós temos feito, a série atual sobre o que é preciso saber para ser salvo, portanto uma série importantíssima, só temas relacionados com a nossa salvação. Nós estamos chegando num ponto em que não vamos concluir rapidamente, mas nós estamos chegando num ponto em que eu sei que algumas pessoas que estão estudando a Bíblia conosco estão ali na iminência de tomar uma decisão importante. Então eu tenho orado por isso e peço a vocês que orem por isso, porque são temas ligados à nossa salvação. Vamos estudar. O tema dessa noite, como eu disse, é um tema importantíssimo. Essa noite nós vamos estudar sobre o batismo. O inimigo de Deus não gosta nem um pouco quando a gente fala desse assunto, porque ele sabe que é fundamental, é o selamento, é a decisão, é o ponto. Alguns pensam que o batismo é o certificado de conclusão da vida cristã. Não, eu não posso me batizar ainda porque eu estou estudando, porque ainda não arrumei minha vida, porque ainda tenho coisa. Batismo é a entrada, é o início da vida cristã. Ela começa pelo batismo. E é isso que a gente vai estudar essa noite. Qual a importância do batismo? Por que Jesus, como exemplo, pediu que nós nos batizássemos? Qual a relação do batismo com a salvação? O que é o batismo? Vamos ver isso juntos? Então abre lá a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 3. João, capítulo 3. Vamos lá. Vamos ver os versos que nós vamos ler. João 3. Eu vou ler aqui do 1 ao 6, porque é importante nós vermos o contexto e como Jesus, qual a importância que ele deu ao batismo. Porque isso é importante na minha vida e na sua. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então já vimos aqui, não era uma pessoa qualquer. Nicodemos era um fariseu, ele era mais importante no tribunal. Então seria como se ele fosse, nos dias de hoje, um ministro do Supremo Tribunal Federal, que era o Sinédrio. Como ele era um dos principais, nós podemos tranquilamente entender que ele fosse o presidente do Supremo Tribunal Federal. Preste atenção, essa é a pessoa que vai conversar com Jesus. Verso 2: Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Aqui tem alguns aspectos importantes. Diz que ele foi ter de noite com Jesus. Por que a Bíblia menciona esse detalhe de ter sido de proeminente na sociedade? E para muitos seria uma vergonha para ele ser visto indo conversar com Jesus, o filho de um carpinteiro, ele, presidente do Supremo Tribunal, indo conversar com o filho de um carpinteiro para tratar de assuntos religiosos, espirituais. Seria para ele uma vergonha. Então ele foi de noite para não ser visto, não ser identificado. E havia um hábito, os que andavam à noite, eles usavam capuz. Então Nicodemos claramente tinha vergonha de que as pessoas vissem que ele foi procurar Jesus. E aí a gente pode parar aqui e fazer um parênteses e um paralelo. Será que nos dias de hoje, especialmente nos meios culturais mais elevados, pessoas mais preparadas, mais cultas, inteligentes, será que não tem o mesmo medo e a mesma vergonha de demonstrar esse relacionamento com Jesus nos tempos de hoje? Será que se confessar cristão hoje não é para muitos uma vergonha? Será que tem gente que ainda continua indo buscar Jesus de noite? Nada de errado, o importante é que vá. Mas significa que essas pessoas não assumem
Jesus Cristo. E o batismo começa a entrar aqui. Não assume. É uma coisa escondida. E esse homem foi ter com Jesus de noite. Ele começa esse diálogo jogando confete, rasgando seda. Senhor, o Senhor é mestre de Israel, o Senhor é Rabi, deu título para Jesus de Rabi. E aí, nesse contexto, ele começa a revelar a maneira que ele pensa, como ele vê a salvação, como é que ele enxerga a salvação. Quer ver? Ele diz assim no verso 2: sabemos que és mestre vindo de Deus. Por que ele faz essa afirmação? Sabemos por quê. O que o levou a concluir que Jesus vinha de Deus? Jesus vinha de Deus? Sim. Com certeza. Mas o que fez com que ele chegasse a essa conclusão? O que muita gente hoje vai a Jesus pelos mesmos motivos errados. Ele diz: sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém faria estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. Ele só achava que Jesus vinha de Deus porque Jesus fazia milagres, sinais. Uma visão perigosa de que se você recebe uma manifestação sobrenatural, ela só pode vir de Deus. E a Bíblia diz lá em Apocalipse 16, 14, que os demônios e o diabo também fazem sinais e milagres. O demônio também faz milagres. O diabo também faz milagres. A Bíblia diz isso. Não é novidade. Ora, se o diabo também faz milagres, se ele tem poder para isso, para imitar Deus, olha o perigo de eu acreditar que onde tem milagre só pode ser de Deus. Olha o perigo. Porque o diabo sabe disso. Então ele pode usar o milagre, as manifestações sobrenaturais, para tentar enganar uma pessoa sincera. E é assim que muita gente procura lugares estranhos para obter milagres. E acaba, pode ser que eu tenha? Segundo a Bíblia? Sim. Olha o perigo. Olha o perigo de você ir em lugares estranhos para tentar cura, tentar milagre. Então Nicodemos, ele mostra para Jesus uma filosofia. Tu és mestre vindo de Deus porque o Senhor faz milagres. Perigo, uma religião perigosa. A religião dele era baseada nisso. Ele só acreditava naquilo que ele podia ver. Então se ele visse o milagre, se ele visse a manifestação, então vem de Deus. Se é um Deus calado, que não manifesta, não responde a oração imediatamente, não manifesta poder quando a gente pede, não faz a nossa vontade, então esse Deus eu não quero, porque ele não faz a minha vontade. Então Jesus era legal, porque Jesus curava. Pronto, é esse Deus que eu quero, é o Deus que responde, que faz, que me dá cura. E aí está nessa rasgação de seda, Jesus o interrompe. Verso 3. Jesus respondeu: é verdade, te digo, que quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que tem a ver o que Jesus respondeu para ele com o que ele estava falando? O que tem a ver? O Senhor só pode ser de Deus, o Senhor é Deus, porque o Senhor faz milagres, e o Senhor é o mestre. E Jesus interrompe e diz assim: ó, Nicodemos, presta atenção, Nicodemos. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que tem a ver? Eu estou provocando que vocês reflitam. Eu não quero que ninguém mastigue e engula sem mastigar. Reflita, pense. Como você responderia essa pergunta? Por que Jesus disse isso, interrompendo Nicodemos com o que ele estava dizendo? Ele sabia o ponto que Nicodemos queria chegar. Nicodemos tinha uma visão de salvação baseada nele, no que ele fazia, salvação pelas obras.
eu sou bom, então vou ser salvo. Se eu não faço mal a ninguém, se eu não prejudico ninguém, eu vou ser salvo. Esse é o conceito de salvação que os judeus tinham. Jesus o interrompe, primeiro porque Jesus sabe que ele está falando coisa ali de rasgação de seda, mas Jesus sabe que não era esse o motivo pelo qual Nicodemos foi procurar por ele escondido. Então Jesus interrompeu como se dissesse assim: Nicodemos, vamos parar com essa rasgação de seda e vamos logo ao que interessa. Eu já sei o que você quer, então vamos falar do que você quer. Você veio aqui para falar comigo a respeito do que você tem ouvido que eu prego. Eu estou pregando aqui salvação baseada no Filho de Deus, na crença no Filho de Deus, que sou eu, e você veio aqui saber se eu sou mesmo quem eu digo que eu sou. Você já entendeu que eu sou quem eu digo, mas você entendeu pelo motivo errado. Você entendeu porque você vê que eu faço milagres. Mas Nicodemos, antes de falar disso, eu quero falar uma outra coisa para você. Se você não nascer de novo, se você continuar sendo quem você é, com a mesma natureza que você tem, você não vai ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. E aquilo causou um impacto, como causa em nós, do que Jesus está falando. Nicodemos, um homem inteligente, culto, ficou meio que perdido. E aí no verso 4 ele diz assim: perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Como é que Nicodemos podia entender o que Jesus está falando? Jesus interrompeu e disse que para ver o reino de Deus ele tinha de nascer de novo. E aí Nicodemos: como é que eu posso nascer de novo na idade que eu estou, sendo velho? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus, me explica. Que salvação é essa? Que critério é esse de Deus? Como é que pode? O que você anda pregando? Eu não compreendo. Como pode um homem nascer de novo? Vejam, Jesus ensinando para Nicodemos o centro, a essência do Evangelho. A essência. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí segue no verso 5. Veja a pergunta que Nicodemos fez: eu vou voltar para o ventre da minha mãe já na idade que eu estou? Se você olhar essa pergunta pelo lado racional e lógico, tá certo? Como é que você vai nascer de novo? No plano racional, lógico. A pergunta dele faz sentido. Verso 5, Jesus respondeu: em verdade, eu te digo que aquele que não nascer de onde? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus começou a explicar para ele: Nicodemos, eu não estou falando de um nascimento carnal, um novo nascimento carnal, voltar para o ventre. Não estou falando disso, Nicodemos. A nossa conversa aqui não é carnal, ela é espiritual. E como é que nasce de novo? Se você nasce de novo da água e do Espírito. Jesus começou a explicar para ele o nascimento da água. O que é nascer da água? Batismo. O batismo foi criado por Deus para prefigurar esse novo nascimento. Jesus disse que é da água. É ali que o ser humano nasce de novo. Não é um nascimento carnal, ele é espiritual. Ou seja, ele não depende de força de vontade, de domínio próprio, de eu tentar ser melhor, de eu procurar mudar minha... Não, Jesus está falando que ao nascer da água é um nascimento fruto de uma obra milagrosa, sobrenatural. É uma transformação que Deus faz na vida da pessoa. Nasce da água, nasce outra pessoa. Eu não posso nascer de novo por mim mesmo. Eu dependo de uma obra sobrenatural. Deu para entender o que ele está falando? Ele está dizendo: Nicodemos, sem a minha obra no seu coração, você jamais vai nascer de novo. Jamais. Você pode fazer o que você quiser, você nunca vai mudar a sua natureza. Você precisa de uma obra sobrenatural. E aí Jesus vai tentar explicar para Nicodemos uma coisa que é inexplicável.
ele diz no verso 6: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne vai continuar sendo carne, ou seja, eu tenho uma natureza comigo que é a natureza do pecado. A gente nasce com essa natureza. Eu não preciso pecar para ser um pecador. Não preciso. Porque a minha natureza já é de pecador. Simplesmente quando eu começar a falar e andar, eu vou pecar. Porque o meu problema não é o que eu faço, o meu problema é o que eu sou. Eu sou pecador. O que eu faço é consequência do que eu sou. O nosso problema é o que nós somos e não o que nós fazemos. O que nós fazemos é resultado do que nós somos. Eu nunca vou poder mudar o que eu sou. Eu posso tentar mudar o que eu faço, mas se eu não mudo o que eu sou, se eu tenho um pé de laranja ali, o pé de laranja vai dar o quê? Não adianta. Nasceu a primeira laranja, eu corto com a tesoura. Nasceu a segunda, eu corto. Eu vou passar a minha vida inteira cortando, porque o tempo todo vai chegar uma hora que eu vou cansar. Assim é o pecado. A gente tenta ficar corrigindo todo dia, e a gente peca e fica se policiando, e tenta uma semana, tenta um ano, tenta 2 anos. Uma hora você vai cair, porque você é laranjeira, e laranjeira dá laranja. Entendeu? Você vai se cansar se você ficar tentando policiar o que você faz. Você vai se cansar, você não vai conseguir ficar o tempo todo sem pecar. É tentar ficar cortando laranja. Chega Jesus e de uma maneira milagrosa diz assim: pé de laranja, a partir de agora você será uma macia. E o pé de laranja passa a dar maçã. É isso que Jesus está tentando explicar para Nicodemos. A transformação espiritual é obra de Deus, porque ela necessita de uma alteração de natureza, e só Deus pode alterar essa natureza. Nós não temos condição de fazer isso. Então ele começa a explicar: quem é nascido de carne é carne. Nicodemos, supostamente existem outras doutrinas, como por exemplo a doutrina espírita, e nós respeitamos os espíritos. Então eles acreditam que a pessoa vai voltar em supostas outras vidas, que a Bíblia não defende essa ideia, rejeita essa ideia. Não existe isso de acordo com a Bíblia. Mas os espíritas acreditam que então ele volta para tentar numa vida futura resgatar o que ele fez errado numa vida passada. E aí ele pode voltar 1, 2, 3, 4, 5 vezes para evoluir espiritualmente. É assim que eles pensam. Sabe o que Jesus está dizendo? O que é nascido da carne é... Você pode nascer de novo 10 vezes, você vai nascer de novo com a mesma natureza. Você nasce pecador. Pode voltar quantas vidas você quiser. Você continua com a mesma natureza, você continua com o mesmo problema. E quando você acha que você volta numa outra vida para resgatar o que você fez de errado, então você entende que você tem que pagar o que você fez de errado. Você anula a morte de Jesus na cruz para pagar o que você e eu fizemos de errado. Porque se eu mesmo vou ter que vir para resgatar, o que Jesus morreu por mim? Para fazer o quê? Não bate, o Evangelho não casa com a doutrina espírita. Então Jesus diz assim: quem é nascido da carne, continua sendo carne. Agora, quem é nascido do Espírito, da água, quem é transformado por Deus, ele passa a ser um ser espiritual. Aí houve mudança de natureza. Ele vai tentar explicar ainda melhor para Nicodemos. Ele diz assim no verso 7. Ele diz: não te maravilhes de eu te dizer necessário vos é nascer de novo. Ou seja, não fique abismado de eu falar que é necessário você nascer de novo, você passar por um processo de regeneração total, completa, alteração de natureza. E ele diz assim: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus tentou dizer para Nicodemos assim: Nicodemos, vamos tentar explicar numa linguagem que vamos ver se o mais próximo que eu posso fazer para você tentar entender o milagre. Milagres não se explicam. Deus não explica como ele faz milagres. Milagre é milagre. Não tem explicação. Então está dizendo: Nicodemos, assim como o vento, você sabe onde é que ele nasce, o vento? Onde nasce o vento? Você sabe para onde ele vai depois que ele nasce?
Alguém pode explicar como é que Deus faz nascer o vento? Então Jesus está tentando explicar para Nicodemos uma coisa que ele não tem explicação. Assim como o vento nasce e ele morre num lugar sem que você saiba, assim é a obra do Espírito Santo transformando a vida de uma pessoa. Você não sabe como é, onde começou, mas você pode ver os efeitos. Porque você não sabe onde o vento nasce nem onde ele morre, mas você sabe que o vento está passando porque as folhas caem, porque ele tem um resultado, ele tem efeitos. Então você não sabe como Deus transforma a vida de uma pessoa, em que momento ele fez essa obra, qual foi o exato momento do milagre. Você não sabe, Jesus está dizendo para Nicodemos, mas você pode ver na vida da pessoa os efeitos. O cara bebia, não bebe mais. O cara aprontava, cometia adultério, não adultera mais. O cara usava droga, não usa mais. Você não sabe como Deus fez, mas você vê na vida da pessoa os efeitos. Jesus tentou explicar para Nicodemos. E Nicodemos ficou ali. Ele não explicou como faz. Ele só disse que faz, mas não explicou como. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Não tem outro jeito. Você precisa passar por esse processo de transformação. Você precisa permitir que eu faça isso na sua vida. E, portanto, você precisa crer em mim e nascer de novo da água. Porque é através do batismo que há essa mudança. O batismo é o momento sagrado pelo qual Deus você demonstra para o mundo que você permitiu que Deus fizesse a transformação na sua vida. Ele é requisito para a salvação. Olha só, Romanos 8. Eu já li esse verso algumas vezes aqui na classe bíblica. Romanos 8, versos 7 e 8, até aqui a Bíblia revela qual é o nosso problema. Por que nós estamos aqui essa noite na classe bíblica? Por que a gente está estudando a Bíblia? Por que eu creio em Jesus? Por que eu falo com Ele todos os dias? Por que eu oro todos os dias da minha vida? A Bíblia diz aqui, ó, Romanos 8, verso 7. Romanos 8, 7. Diz lá: a inclinação da carne, qual é? É inimizade contra quem? Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Por isso que Cristo falou que é nascido da carne é carne. Então, a nossa inclinação, o que é inclinação? Propensão, tendência. A nossa tendência natural, eu não preciso me esforçar para fazer o que não presta. Você entendeu? Você entendeu o que é isso? Nós não precisamos de esforço, nem de ajuda para fazer o que desagrada a Deus. A gente faz isso naturalmente. Eu não preciso de ajuda para fazer coisa errada. É natural, eu já vim com essa natureza e Deus sabe disso, Ele sabe desse problema. Então eu nasci com um inimigo vivendo dentro de mim. Quem é o meu maior inimigo? Tem gente que responde assim: Satanás. Errado. Meu maior inimigo sou eu mesmo. Eu sou. Sabe a única pessoa que pode me tirar do céu? Eu. Só eu posso me tirar do céu. O que eu preciso fazer para sair do céu? Para não ir do céu? O que eu preciso fazer para não ter vida eterna? Nada. Você entendeu? Eu não preciso fazer nada. Quem eu sou já me tirou do céu. Eu sou pecador. Eu não preciso fazer nada. É só continuar vivendo, normal, respirando, trabalhando, cantando. Estou fora. As pessoas não entendem isso. Eu estou fora. Já nasci fora. Eu não estou fazendo nada. Olha o problema que nós temos. Nós já nascemos perdidos. Por isso que nós precisamos de um Salvador. Jesus está explicando isso. Ó, a sua inclinação, a sua natureza é pecaminosa. Você já nasceu perdido. Você precisa nascer de novo da água. Porque esse nascimento que você teve, você nasceu perdido. Você precisa nascer de novo da água. Preciso me batizar? O que você acha? Jesus está falando que é preciso nascer de novo da água. Precisa se batizar? Ele está falando, precisa nascer de novo da água e do Espírito.
requisito fundamental. Bom, se a minha inclinação é essa, tem outro verso aqui na Bíblia que eu gosto muito. Vai lá no Velho Testamento, o livro de Jeremias, que a Bíblia ela tem coisas impressionantes, ela usa ilustrações que são divinas, porque a gente não pensaria em algo tão claro para definir a nossa natureza. Jeremias 13, verso 23. Olha como é que a Bíblia define a nossa situação. Jeremias 13, 23. Eu vou ler, diz assim: pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Tampouco podeis fazer o bem, acostumados que estáis a fazer o mal. E o que a Bíblia está dizendo? Da mesma maneira que o leopardo não tem como mudar as manchas da sua pele, ele não pode mudar. Nós também não temos condição de fazer o bem, tendo em nós a natureza do mal. Deus está sendo muito claro ou não? Está dizendo, não tente, não insista, você não consegue, você não vai mudar a sua natureza. É taxativa a situação. Não temos como resolver isso. Por isso que Jesus disse que é preciso que o vento sopre e faça esse milagre nascer de novo da água e do Espírito. É preciso, para a nossa salvação, é preciso o quê? Um milagre, uma obra de transformação, uma nova natureza. É possível salvação sem essa nova natureza, que é a natureza em que o pecado, embora continue existindo até que Jesus volte, mas ele passa a não ter mais o mesmo poder sobre nós. O mesmo poder ele não vai ter mais, porque nós tivemos uma natureza agora, embora o pecado exista até a volta de Jesus, mas nós temos uma nova natureza. E a partir do momento que eu me batizo, todo o meu passado, nós vamos ver agora, ele é enterrado. Tudo que eu fiz de errado vai ser enterrado. Então, vamos ver aqui Mateus capítulo, rapidamente, vamos ver agora um pouco mais de detalhes sobre o batismo em si. O que ele simboliza, por que ele é feito da maneira como ele é feito. A Bíblia explica isso. Mateus 28, verso 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Diz assim: chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quanto de poder é dado para Jesus? Todo exclui alguma coisa? Tem alguma coisa que ele não possa fazer? Tem alguma coisa? Tem. Ele não pode me obrigar a fazer nada, ele não quer. Ele pode, mas ele não faz. Jesus não pode nos obrigar a tomar uma decisão, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. É a única coisa que ele não pode fazer. Ele até poderia se quisesse, mas ele não faz. Ele não nos obriga a decidir. A decisão é nossa. Agora, tem um detalhe. Como nós vimos, como eu já nasci perdido, eu não preciso fazer nada para perder a salvação. Significa que enquanto eu não decido, eu estou salvo ou perdido? Enquanto eu não decido, a minha situação é de perdido. Se eu morrer ali fora agora e não decidir, eu perdi minha salvação. Enquanto eu não decido. Verso 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, fazendo o quê? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual foi a ordem que Jesus deu aos discípulos? Façam discípulos, que eles sejam batizados. Quem falou isso foi Jesus Cristo. Não é coisa de uma igreja. Jesus disse. Por quê? Porque ele sabe o significado do batismo, a importância dele como selamento de uma pessoa. Olha só, Mateus capítulo 3, aqui algo extraordinário, né? Porque como o batismo tem a ver com salvação, por que Jesus se batizou? Ele precisava ser salvo? Sim ou não? Não. Então por que ele se batizou? Queria dar para
para quem resiste, quem tem vergonha, quem acha que não dá, quem está, Jesus está dizendo assim, eu que sou Deus, vou me batizar humildemente para mostrar para vocês o que é preciso fazer, porque ele não precisava se batizar, mas ele serviu de exemplo. Então Mateus 3, verso 13, Mateus 3, 13. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João tentava dissuadi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Vocês entenderam? João estava lá, João Batista, tá? Não era o evangelista. João Batista estava batizando no Jordão como ele fazia sempre. Está lá aquela fila enorme. De repente, quem entrou na fila? Jesus. Já pensou, então? Você está batizando, de repente você vê Jesus Cristo entrar na fila. João ficou. Quando chegou na vez de Jesus, João falou assim, não, por favor, sai da fila aí. Eu é que vou entrar aqui, o Senhor me batiza. E Jesus disse assim, não, vamos cumprir as Escrituras, eu vou me batizar até que cumprir as Escrituras. Aí, agora, não está na Bíblia, agora eu vou colocar para vocês um pensamento meu, aqui da minha mente. Eu estou imaginando o seguinte, vou imaginar aqui, tá? Vamos imaginar que João colocasse no pescoço de cada pessoa um crachá, onde cada um colocasse escrito ali os seus pecados, cada um na fila com o seu crachá. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu já fiz isso, eu já matei, eu já roubei, cada um com um crachá. Pensa aí o que você escreveria no seu crachá. Não cabia ainda? Eu ia escrever na frente e nas costas. O Alexandre, a gente ia ajudar ele a carregar o crachá. Imagina, você pôr lá no crachá, seus pecados, seus defeitos, cada um ali na fila. Aí, chegou a vez de Jesus. João Batista não queria batizar Jesus, eu não sou digno de fazer isso. Eu não posso fazer isso com o Senhor. Jesus falou, você vai fazer para cumprir as Escrituras. Aí ele encontrou um jeito de não batizar Jesus. Ele falou para Jesus assim, mas eu não posso batizar o Senhor, cadê o crachá? O Senhor não tem crachá. Ele tinha crachá, Jesus? Não sabia. Que problema, hein? Como é que vai batizar se você não tem crachá, Jesus? Mas ele resolveu o problema. Atrás de Jesus na fila estava eu, Mauro Braga. Jesus olhou para trás e falou assim, Mauro, empresta o seu crachá para mim. Botou o meu crachá no peito e se batizou. Não é bem isso? Não são os nossos pecados que ele levou. Ele não tinha, mas ele usou o nosso crachá. E por alguns momentos, alguns segundos, imagina ele, santo, colocar no peito aquela vergonha. É fácil imaginar isso? O que ele foi capaz de fazer? E se batizou, só para mostrar para nós o que nós temos que fazer, com humildade, que ele não precisava fazer isso. Não fosse importante o batismo, Jesus teria feito isso. Se fosse assim uma coisa, mas ele fez. Eu gosto de pensar que ele fez com o meu crachá. Eu sou responsável por tudo aquilo que eu fiz. E agora, quando a gente estuda o que é o batismo, vamos lá, Romanos capítulo 6, vamos entender agora a simbologia dessa cerimônia importante. Romanos capítulo 6, vou começar a encerrar. Vamos entender a simbologia desse ato fundamental. Romanos 6, veja como a Bíblia define. Verso 3 a 5, Romanos 6, de 3 a 5, diz assim, ou não sabeis que todos quantos fomos o quê? Batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Guarda aí, primeira coisa, fomos batizados na morte dele, de sorte que fomos sepultados, morte, sepultamento de Jesus com ele, batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos, ressurreição, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de novo nascimento.
Verso 5: se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos dando a sua ressurreição. Veja, o batismo é feito em águas, porque no momento em que você desce as águas do batismo, você ali simboliza a morte de Jesus e a morte da minha vida de pecador. Mergulhei na água, ali foi o pecador. Aquela imersão simboliza a minha morte e sepultamento do velho homem. Quando eu saio da água, simboliza o quê? A ressurreição de Jesus. Então, quando ele morre pelos meus pecados e eu morro junto com ele como pecador. Quando eu saio da água, ele ressuscita e eu ganho vida eterna e ressuscito com ele em nova vida. Olha que símbolo. Olha o simbolismo. Quando você entra naquela água, imagina a emoção que você vai sentir de matar ali alguém que só envergonhou, que só cometeu pecado. Larga naquela água toda a sujeira. E quando você sai, pelo poder de Deus e pelo milagre dele, você nasce de novo. Quer o mundo acredite ou não, você é uma nova pessoa, milagrosamente transformada. Milagrosamente transformada pelo poder de Deus. Alguém duvida que Jesus tem poder para fazer isso? Fazer você sair da água outra pessoa? Você ainda pode cometer erros? Pode. Mas não na mesma quantidade, o cristão batizado, quando ele pisa na bola, ele sofre, ele entra em depressão, ele entra em sofrimento. Sabe por quê? Porque as duas naturezas começam a brigar. A do mal que morreu quer brigar com a do bem. Então ele tem um conflito, ele sofre. Então quando ele faz coisa errada, ele se arrepende porque ele sofre. O cara que não tem essas duas naturezas, ele só tem a do mal, ele faz um monte de coisa errada, mas não sofre. Não tem conflito de naturezas. Ele vive bem do jeito que ele é. Não tem conflito. Só tem conflito quem é convertido. Porque quando a gente faz coisa que não presta, a gente sofre. A gente não quer fazer de novo. A gente se arrepende. Coisa que não acontece quando você não tem as duas naturezas dentro de você. Imagina o seguinte: se você tiver que botar dois cachorros para brigar, dois pitbulls, nasceram no mesmo dia, mesmo dono, criado da mesma maneira, com a mesma comida, mesmo tratamento, dois cachorros, e você vai botar os dois pitbulls para brigar, tem alguma maneira de eu saber qual dos dois vai vencer a briga? Tem algum jeito? Tiago? Tem sim. Tem. Vou contar. É simples. Você, durante uma semana, você dá filé mignon e alimenta bastante um. E o outro você deixa sem comer uma semana. Você não dá comida para ele. Daqui a uma semana, 10 dias, um está forte, e o outro sem comer, sem água, sem nada, está fraco. Se você botar os dois para brigar, é uma briga desigual. É claro que você fez com que um levasse vantagem em relação ao outro. Então, eu tenho aqui um cachorrão, um pitbull, que eu fui até os 40 anos de idade, que só gostava de fazer o que não presta. Esse cachorro. Aí um dia, conheci Jesus, joguei esse cachorro lá no fundo do mar. Mas esse cachorro, chamado pecado, ele só morrerá completamente quando Jesus voltar. Mas aí nasceu um novo pitbull, só que é filhote, acabou de nascer da água. Como é que esse filhote pode vencer a batalha contra o velho pitbull? Eu deixo de dar comida para o velho pitbull, deixo ele morrer de fome, e passo a alimentar o filhote. Jesus para ele, Jesus para ele, Bíblia nele, oração, Jesus, Bíblia, oração, vai crescendo. O outro eu deixo de alimentar. Como é que eu deixo de dar alimento para esse cachorro? Vamos falar na prática. Eu paro de assistir filminho pornô, paro de trair a minha mulher, paro de beber, paro de fumar, procuro evitar ambientes que
façam lembrar dessas coisas, evito amizades que vão me levar para essas coisas, evito ir naquelas casas que funcionam à noite, que tem luz vermelha e tal, enfim, não passo nem na porta. Aí tem a banca de jornal, assim, tem aquelas revistinhas assim, que tem aquelas notícias estranhas, né? Não tem uma letra de notícias só. Às vezes por quê? Vou falar, Alexandre. Aquelas revistas que tem espingarda de matar crente. Para. Estou deixando de dar comida? Estou deixando de alimentar. Ele está pedindo comida. Ele estava acostumado. O que aconteceu? Até agora vinha tudo, agora não vem mais nada. Ele vai reclamar, não vai? Vai reclamar. Mas você vai deixando ele ali. Aí oração, bastante. Senhor, me ajuda. O cachorro está incomodando. Senhor, me ajuda. Ele está pedindo comida. Você para de dar comida para quê? Ele começa a alimentar isso. Com o passar do tempo, o que acontece? Aquele vai ficando fraco e o outro vai crescendo. Daqui a pouco você tem um pitbull forte aqui. O de lá não consegue enfrentar mais. O de cá cresceu, está forte. Aquele não ameaça mais. Isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite, isso é um processo, mas Jesus diz que esse processo começa quando você nasce de novo da água. Esse milagre de dar força, de nascer um novo cachorro que não existia na sua vida, nasceu. Este você tem que alimentar, que nem dar comida para um bebê. Tem que dar comida, por isso você tem que permanecer em Jesus, continuar com Ele, orar, senão seria fácil, né? Nasci uma nova criatura, agora não preciso mais de Jesus. Eu salvo, dou conta de mim sozinho, dá? Não dependente dele, até ele voltar. Por quê? Porque esse é que alimenta o novo, a nova criatura. Gente, isso aqui é tão simples, é simples de explicar, é assim o Evangelho. É isso aí. Dá comida para um, matar de fome o outro. Ah, Mauro, mas não consigo matar de fome o outro. Sozinho não vai conseguir mesmo. Sozinho não vai conseguir. Precisa de Jesus para fazer isso. Quando o outro cachorrão começar a pedir comida, eu gosto de pensar uma coisa. O que Jesus faria no meu lugar? Já pensou isso? A Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome dele, ali ele está. Significa que hoje nós temos aqui 1 ou 2, não? Devemos ter aqui umas 80 pessoas. Jesus está aqui? Nós estamos falando dele? Ele está aqui? Com certeza. Com certeza. Puxa vida, já pensou? Ó. Arrepia. Ele está aqui. Está aqui. Você já tentou pensar Jesus aqui? Dá para pecar? Ele olhando? Você consegue pecar? Jesus aqui do seu lado, está aqui. Você consegue pecar? A gente para pecar tem que fazer assim. Ô Jesus, dá um tempo, olha para um pouquinho. Se você imaginar que ele está o tempo todo do seu lado e vendo tudo, você não consegue pecar. Só consegue pecar quem manda Jesus passear um pouquinho e se afasta dele. Ele não vai, você tem que se afastar, porque ele não vai. Ele não se afasta, você tem que se afastar. Então, quando você anda com Jesus e sabe o tempo todo, e você pensa, o que Jesus faria no meu lugar? E você pensa, o que Jesus faria? A gente não muda o comportamento se pensar assim? O cara está te provocando, quer brigar com você, o que Jesus faria? Você vai mudar seu comportamento. É só você fazer essa pergunta a cada momento da sua vida. O que Jesus faria aqui agora, no meu lugar? Se você fizer essa pergunta a cada momento, você vai agir diferente. Só de pensar o que ele faria. E ele está com você ali. Ele muda o nosso comportamento. Só de você pensar. Experimente quando você estiver com raiva, quando você estiver para perder a paciência. Experimente naquele momento pensar em Jesus e pensar o que ele faria. Experimenta fazer isso. E você vai ver como o nosso comportamento muda. Nós vamos agir diferente. É só pensar no que ele faria. Nós sabemos o que ele faria? Sabemos. Sabemos. Nós sabemos o que ele faria. Exatamente aquilo que nós não costumamos fazer. É o que ele faria. Eu quero encerrar
Bom, primeiro vamos ler aqui segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, penúltimo verso, tá? Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, penúltimo verso. Segunda Coríntios 5, verso 17. Segunda Coríntios 5, verso 17. Diz assim, ó. Portanto, se alguém está em Cristo, o que é? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez. Nasceu de novo. Nascimento milagroso. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Daí Jesus veio, Nicodemos, para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Você tem que permitir o milagre na sua vida de transformação. Vale para Nicodemos, vale para mim, vale para qualquer um. Para entrar no reino de Deus, precisa nascer de novo da água e do Espírito. Palavras de Jesus Cristo. E se tornar uma nova criatura. Porque cristão que diz que encontrou com Jesus e que continua sendo a mesma pessoa, pode ter encontrado com quem ele quiser, mas não foi com Jesus. Porque quem está em Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já não é mais a mesma pessoa. Não é mais. Então não passou pela transformação. Não é mais a mesma pessoa, não pode ser. E o último verso da noite, Atos capítulo 22. Veja o que foi dito para Paulo. Paulo era uma boa pessoa antes de nascer de novo. Ele era, antes de nascer de novo, era bonzinho. Ele só matou algumas pessoas. Caçador do cristão, só matou alguns. Impressionante, né? Jesus pega esse homem perseguidor da igreja, perseguidor de cristãos, e elege esse homem para ser o escritor de 70% do Novo Testamento. Imagino que se Jesus tivesse uma assessoria de imprensa, iam falar: Jesus, olha, o senhor é um grande empregador, mas de marketing o senhor não é muito bom. O senhor for escolher o Maluf para cuidar do dinheiro? Não é? Escolheu Paulo, um cara que matava cristão. Realiza isso hoje na sua cabeça. Pegar esse cara, tinha tantos outros. Por que Jesus foi escolher Paulo? Para arrumar confusão? É que Jesus quer mostrar o tamanho do poder dele. Ele pode transformar qualquer um. Enquanto Paulo estava matando, Jesus olhava para ele e dizia assim: o dia que eu transformar esse cara, o mundo vai ver o que esse cara vai fazer. Tem gente aí fora hoje fazendo bobagem, matando, assaltando, roubando. Eu vou dizer para vocês que alguns dos que estão aí fora vão passar por essa transformação. E alguns dos que estão fazendo isso poderão se transformar em poderosos pregadores do Evangelho. Só Jesus pode fazer isso, mais ninguém. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente julga os outros, quando a gente fala: mata. Se fosse assim, Paulo teria sido morto pelo que ele fez, pelo que ele fazia. Davi, hein? Arrumou um amante e, para ficar legal com o amante, mandou matar o marido dela. Davi. Olha os homens que Deus transformou. Ele pegou a pior coisa da humanidade para mostrar o poder dele, o que faz. Se ele pegasse um cara bonzinho, se a Bíblia descrevesse profeta, cara santo, bonzinho, só isso, as pessoas diziam: o cara já era bom. Jesus não fez grande coisa, o cara já era bom. Cuidado, era um cara bom. Então está aqui na igreja, mas era bom. Aí Jesus fala: mas vocês vão ver o que eu vou fazer com o Alexandre. Eu vou transformar um Alexandre para vocês verem. E aí, olha o poder de Deus. Olha isso. É muito forte. Que poder Deus tem? Dá uma olhada só. Está aqui na igreja. Para mostrar para nós o que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Então agora, Atos capítulo 22, eu vou ler o verso 16. É mais que uma pergunta, Atos 22, 16. É um apelo. Olha para Paulo,
Depois que Paulo caiu do cavalo, ficou cego por uns dias. Aí a pergunta para ele: e agora? Por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o seu nome, em nome de Jesus. Por que te detens? Eu quero encerrar essa noite com essa pergunta, para quem ainda não tomou essa decisão. Por que te detens? O que está faltando? Esse é a pergunta de Jesus Cristo. O que falta para você entender que precisa nascer de novo da água e do Espírito? E arrumar sua vida com Deus e deixar que Ele te mude. Não é você que vai fazer essa mudança. Não é. Você tem que deixar que Ele faça essa mudança. Ele está propondo. Vem, se batiza, o resto é comigo. Alguém vai jogar a salvação fora porque vai ficar postergando essa decisão, deixando para amanhã, e esse dia nunca vai chegar. Porque tem gente no mundo espiritual que não vai deixar chegar esse dia. Eu vou nesse momento, antes de entregar o microfone para o Alexandre orar. Chega aqui, Alexandre. Agora acabou a brincadeira. Agora esse camarada aqui é o cara. Anda com Deus. Eu sei disso. É um cara que é oração. A Bíblia diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Nesse momento, Alexandre, eu vou pedir para você fazer uma oração, mas que o Espírito Santo, ele caminha aqui por essa sala, de poltrona em poltrona, e incomode alguém que precisa tomar essa decisão. Que Deus fale com essa pessoa. E se alguém essa noite tomar essa decisão de querer se batizar, não precisa levantar, não precisa vir aqui, na saída vai dar um nome para mim e para o Alexandre, ou para um dos dois. E aí no próximo batismo da igreja, que nós não sabemos a data, você vai se preparar para isso, para vir aqui se batizar. É só dizer: eu quero me batizar, tomei a decisão aqui, essa noite, eu quero. O resto é conosco. Aí nós vamos programar para você se batizar. Então nesse momento eu vou pedir ao Alexandre para orar por isso, para que pelo menos uma pessoa tome uma decisão essa noite de se batizar. Vamos orar. Grandioso Deus, quando nós olhamos para a nossa vida, a gente não entende o que o Senhor vê em nós. Mas essa noite nós vimos aqui, Pai, na sua casa, o quanto o Senhor nos ama, o quanto nós somos especiais, e tudo que o Senhor faria, ainda que fosse por um de nós. Amém. Por isso, Senhor Deus, tão informados da importância de selar nossa vida ao seu lado, por meio do batismo, se alguém nesta igreja hoje, Pai, precisar passar pelo batismo, que o Senhor o visite nesse momento. Amém. Que essa pessoa sinta o seu carinho, o seu abraço e, acima de tudo, entenda que a transformação é o Senhor que faz. Amém. Amém. Talvez ela possa se sentir indigna, assim como eu me sinto muitas vezes na minha vida. Mas, Senhor, o Senhor tem me ajudado e me transformado, e pode transformar qualquer pessoa aqui dentro hoje. Por isso, Senhor, que o Seu Santo Espírito age de forma poderosa para que decisões importantes no sentido de salvação possam ser tomadas enquanto ainda há tempo. Amém. Nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amém.